pessoal! Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que é um desafio para muitas mães, né? É a amamentação. Quando a gente tá grávida, já fica meio que um terrorzinho da amamentação, né? Rolando ali. Muita pressão. Muita pressão, As pessoas muitas vezes falam, ai, é difícil, você vai ver, dói. Né? Tipo, quem não curtiu amamentar, então sempre fala, você vai ver, você vai desistir, não vai... E por outro lado, o pessoal, as enfermeiras já do hospital, ou quem você fez o curso aí de gestante, eles falam, tem que amamentar. Até o governo mesmo faz muitas propagandas, amamente exclusivamente até os 6 meses, e depois amamente, sei lá, por mais 1 ou 2 anos. E a gente fica assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta, né? É verdade. Como que foi seu caso de amamentação? Então, nasceu, já veio direto pro meu colo, e depois de um tempinho que eles pesaram, fizeram todo o protocolo do hospital, aí eu pude já amamentá-lo. De primeira, ele pegou assim, muito fácil e ficou 20 minutos em cada peito. Nossa. Quando isso aconteceu, eu falei, Pronto. gente, que maravilha, né? O menino, assim, nasceu pronto. Nasceu sabendo. Sabendo já, mamando super bem. Porque a maioria das mães sempre me falava que era difícil esse começo, não sei o que lá. E de primeira ele já pegou super bem. O que aconteceu? Que depois de algum tempo que eu fui amamentá-lo de novo, o menino só dormia. E não pegava o peito de jeito nenhum. Aí a enfermeira veio e falou, não, é super normal, fica tranquila que nesses primeiros dias eles têm reserva de gordura, então não vai passar fazer, fome, não assim. vai fazer tanta falta assim. É só o colostro no começo, né? Que é um leite bem grosso, assim, é um líquido grosso. Que é importante e nem também. é branco, que é super muito importante também. Só que aí foi passando, assim, o primeiro dia no hospital, ele quase não mamou de novo, assim, mamou bem pouco. No segundo dia eu já tava ficando bem desesperada porque ele não mamava. Aí conversei com a enfermeira, ela veio, falou, tira a roupinha dele, né? Coloca ele a pele com você e deixa ele à procura do peito, né? Essa questão de tirar a roupinha é pra deixar a criança um pouco mais desconfortável, pra ela não dormir, Pra ela porque é acordar, muito né? sonolenta. E aí eu fiz isso, mas não melhorou tanto. Aí depois veio uma outra enfermeira e essa me ajudou muito em relação à posição, sabe? De colocá-lo no peito. Ela me ensinou a colocá-lo naquela posição de todo aqui do lado direito. Então, cabeça aqui e o corpo aqui pra trás, assim. E foi aí que ele pegou bem. E a maior parte do tempo, assim, pelo menos o primeiro mês, o Lucas mamou assim, nessa posição. E pra ele foi... E pra você era difícil essa posição? Às vezes um pouco desconfortável. Eu precisava dar uma fada de amamentação pra sustentar o corpinho dele aqui. A outra posição é mais confortável, mas ele pegou nessa e ótimo, eu continuei. né? O primeiro mês foi indo assim, às vezes eu tinha um pouco de dúvida se ele tava mamando mesmo, porque ele mamava assim 5 minutos da mamada. E ele nunca mamava assim nos 2 peitos na mesma mamada. Então, tipo, ele mamava 5, 10 minutos nesse peito e tava satisfeito. E aí, tipo, na próxima mamada eu ia dar o outro peito, sabe? Então eu ficava revezando os peitos, porque ele nunca esvaziava os 2. E aí eu ficava muito na dúvida, assim, será que ele tá mamando? Porque é muito rápido. E às vezes pessoas me falavam assim, nossa, eu ficava tipo 40 minutos amamentando. E assim, o Lucas não passava de, quando muito, 20 minutos. Quando muito, assim, mas ele às vezes mamava 20 minutos na madrugada, que nem era só mamando. Ele mamava e depois ficava chupetando, sabe? Ficava uns 20 minutos. E aí eu ficava nessa dúvida. Será que ele tá ganhando peso? Será que meu leite tá sendo suficiente? Aí na primeira consulta com o pediatra, que foi 1 semana depois que ele nasceu... Não, mas peraí. Você não vai falar que você teve... Às vezes você não teve. Não teve dor no peito? Tipo, não assou de tanto... Nunca. Eu nunca tive. Eu usei por precaução aquela pomada de lanolina algumas vezes só, mas nunca tive. Nossa, gente, é a primeira vez que eu ouço isso na vida. Sério. Nunca tive rachadura
Não foi dolorido, nada disso. Na primeira semana mesmo, eu já tirei o leite com a bombinha, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Porque o meu peito tava muito cheio e tava me causando desconforto. Comecei a ter um pouco de febre. Ah, tá. Porque tava muito cheio. E aí eu peguei a bombinha, eu tirei 70 ml de cada peito e já deu aquela super aliviada. Alivia. E ele pegou melhor também, porque o peito estava muito menos, cheio e aí ele Era não... mais fácil de abocanhar. Aí, na primeira consulta com o pediatra, uma semana depois, eu super preocupada, tal. Eles perdem peso, né? Não super, saem, tipo, com o peso que eles nasceram, perdem um pouquinho. É bom falar isso, porque às vezes a criança não é liberada do hospital se ela não recuperou pelo menos um pouquinho, ou se ela não deu uma engordadinha. Tem uma porcentagem que é normal da perda do peso, Sim. né? E aí eu fui nessa consulta e ele tinha recuperado todo o peso e já tinha ganhado 400 gramas a mais. O médico falou, não, tá tudo bem. Mas neura de mãe, eu ainda passei assim, o primeiro mês dele todo achando que não tava tudo bem. E sabe aquele negócio que você tá tão fissurado assim no seu filho, só você não enxerga que ele tá engordando. Tipo, meu pai, minha mãe, todo mundo, olha a diferença desse menino quando ele nasceu pra agora. E eu falava, não, gente, não sei se tá indo tudo bem. A gente nunca leva a sério, assim, o nosso, né, o nosso potencial, assim, mas... Quando foi na consulta de um mês, o Lucas tinha ganhado 2 quilos. No primeiro mês. Ele nasceu super pequeno, ele nasceu com 2,850, saiu do hospital com 2,600 e alguma coisa, então ele ganhou 2 quilos desde que ele saiu do hospital. Ele tava com 4,600 e alguma coisa. Nossa. Foi aí que eu falei... Ô, louco, leite materno, poderoso. Depois dessa consulta de um mês, o Lucas começou a ter muita dificuldade. Ele não queria pegar o peito de jeito nenhum, ele chorava, ficava muito bravo, ele voltava um pouquinho de leite. E eu ficava nervosa também, porque é muito ruim você colocar a criança no peito e a criança não pegar o seu peito e só chorar, sabe? Me arrepia, porque eu fiquei muito chateada nessa época. Porque o meu sonho era amamentar. Eu queria muito amamentar. E ali eu comecei a pensar, será que eu vou ter que dar mamadeira? Bom, voltei ao pediatra e contei o que estava acontecendo, que ele não estava querendo pegar o peito, que ele chorava muito, às vezes regurgitava um pouco. E aí a gente descobriu que ele tinha refluxo. Ah, é bem comum, né? Porque o sistema digestivo ainda é imaturo, né? E aí, quando a gente descobriu que ele tinha refluxo, o médico falou, pode ser que aconteça isso mesmo, ele não querer pegar o peito, você tem bastante leite, então às vezes vem bastante leite, e aí ele não consegue engolir aquilo, tal. Vamos fazer o seguinte, você tira o leite e põe na mamadeira e vamos testar a mamadeira. Aí o meu mundo acabou, né? Eu fiquei péssima, porque eu não queria dar a mamadeira, eu ainda levei uns 2 dias pra dar a mamadeira, até que um dia ele tava muito desesperado, assim, chorando, vamos dar mamadeira. Aí eu peguei a bombinha, tirei o leite, pus na mamadeira, aquelas mamadeiras da Avente, não sei se você já viu. E aí ele foi e mamou pouco, mas não resolveu muito, também chorava bastante, sabe? E eu ficava com muito medo de dar mamadeira e ele não querer mais o peito. Sim, é o que a gente mais tem medo. E aí eu comecei a dar mamadeira só assim, muito de vez em quando. Em último caso, quando ele não conseguia mamar, nada. Só que eu via que não tava assim legal, sabe? Aí a gente voltou na consulta com o pediatra de novo, falamos, e aí ele falou assim, qual mamadeira você tá usando? Eu falei, a da Avente. Ele falou, então você vai testar essa mamadeira, que chama Dr. Brown's. E aí eu saí da consulta, já passei na farmácia na hora, compramos a mamadeira. Nesse dia ele mamou um pouco no peito, e aí no dia seguinte, quando ele não quis pegar o peito, eu tirei o leite, coloquei nessa mamadeira e o meu filho mamou assim, muito fácil. Essa mamadeira, ela tem um sistema dentro dela que ajuda a entrar menos ar quando eles estão mamando. E ele pegou muito melhor. Eu fiquei aliviada, mas também com aquele sentimento, perdi pra mamadeira, né? Mas aí ele seguiu mamando peito e mamadeira até os 7 meses. É bom que na mamadeira era seu leite, pelo menos, não era um leite artificial. Ele mamou só o meu leite.
Quando ele não mamava no peito, eu ia pra bombinha e tirava o leite. Então eu sempre tinha reserva de leite na geladeira. Porque caso ele não pegasse o peito, eu já tinha um leite ali na hora. Deixa eu mostrar a bombinha, né? Então eu usei essa bombinha elétrica. Ela é uma bombinha da Medela, dupla. Aqui tá fechadinho, porque dá pra você usar só de um lado também. Você não precisa usar sempre os dois. Se você quiser tirar só um peito, aí você fecha aqui a saída do ar, né? De sugar. Tá. E essa bombinha funciona da seguinte maneira. Isso, você vai colocar, tem essas biqueiras, você vai colocar o fiozinho aqui, tipo, nas duas. E aí, essa parte é pra você colocar no seio. Vem com esses... um potinho tampadinho. Que você vai colocar aqui. E aí armazena o leite ali. E aí você liga ela, tipo... Ó, posso pôr a mão? Pode, mas acho que não vai. Mas aqui, ó, tem... Ai, que agonia. Só de ouvir isso parece que eu sinto... Não doía tirar. Então, não doía. Era bem tranquilo, assim. Se eu colocasse numa velocidade muito alta, incomodava um pouco. Mas normal, assim, parecia bem parecido com a sucção mesmo. Assim, em bancos de leite, quando a mãe tem uma hiperlactação ou, tipo, é leite mais do que suficiente pro seu bebê, tem mães que doam. Então elas vão em bancos de leite no Brasil e lá eles têm essas maquininhas, essas bombinhas e elas tiram. Porque com a bombinha a gente consegue tirar muito mais do que com a manual. E é rápido, né? Porque eu ficava assim, 10, 15 minutos com a bombinha nos dois peitos, eu já cheguei a tirar 300 ml de Nossa, leite. gente, isso é muito leite. O meu marido fazia cookies para aumentar a produção de leite. Essa receita de cookies a gente pode passar depois, né? Pra ajudar as meninas. Que foi uma receita que uma enfermeira do hospital deu pra gente. E ele fazia toda semana e eu comia assim nos lanchinhos aquele cookie, sabia, comendo durante o dia. Aumentou muito a minha produção de leite. E aí foi assim até os 7 meses. Foi quando o Lucas parou de mamar no peito. Eu continuei mais um mês tirando o leite com a bombinha, dando pra ele na mamadeira. E depois desse um mês eu resolvi parar porque eu tinha que tirar muito mais vezes ao dia, porque ele não mamava mais no peito. E aí sim começou a me machucar. E aí eu parei de tirar o leite com a bombinha. Ele começou a tomar a fórmula, o complemento, né? Ele já tava comendo, já tava na introdução alimentar e tal. E aí começou a tomar o complemento. A gente já falou isso em um vídeo anterior, mas assim, como que é importante também os pais ajudarem? Porque na questão da posição, eu digo, do bebê, porque às vezes nosso ângulo aqui não dá pra ter certeza se a criança abocanhou direitinho, né? Então quem tá de fora sabe melhor. Não, aqui ainda não pegou, pra te machucar menos. Então, os maridos ajudaram bastante, a gente falou sobre isso no outro vídeo. No meu caso, o Gabriel também, ele pegou certinho já de cara. Ele mamou super bem e eu achei que tava certo. Aí quando eu tirei ele, eu vi que ele tava pegando errado e me machucou já, tipo, na primeira mamada. Entendeu? Mas aí a enfermeira depois veio, viu que tava vermelho diferente, ela falou assim, não, tá errado, vamos arrumar isso daqui. E daí ela já fez diferente. E aí, nossa, no hospital ele mamou muito, ele engordou bastante no hospital. Não vou saber com números, igual você tem memória boa, não tem. Mas eu lembro que quando ela pesou, a gente falou assim, ele engordou bastante no hospital. Ele só ficava no meu peito. Eu falei isso também no outro vídeo. Aí a gente chegou em casa e eu continuei amamentando tudo e o leite desceu, né? Vem aquele calor, assim, nossa, parece que tá queimando, assim. Você sente que o leite tá vindo. E daí, muito, muito leite também, eu lembro, no começo. E o Gabriel pegou e às vezes eu achava que ele tava pegando certo, às vezes não estava. Às vezes a posição também, a gente vai cansando, não sei, aí muda a cabecinha da criança e aí acaba machucando a gente. Então, eu me machuquei sim. E teve um dia que parecia filme de terror. Ele ficava 40 minutos mamando. E ele mamava os 2 peitos em cada mamada. Porque eu tirava ele só de uma, ele chorava. Aí eu dava o outro, aí ele se acalmava. Para as mães também não ficarem preocupadas em questão de tempo, né? Tem criança que mama mais devagar, é mais lenta e tal. E tem criança que suga ali rapidinho e pronto, tá né? satisfeita. O Gabriel, ele era lento e assim, no comecinho mesmo, como recém-nascido, ele também dormia. Aí a gente ficava cutucando a bochecha dele pra ele acordar, porque eles dormem, né? Tá tão aconchegante com a comida já na boca, eu vou dormir, né? Mas aí o que aconteceu? Teve um dia que ele mamou, meu peito tava já um pouco machucado.
E aí ele acabou de mamar, eu vi que meu peito tava meio doendinho, mas tudo bem. E daí eu pus ele pra arrotar, e na hora que ele arrotou, voltou um pouquinho, uma gota de sangue, assim. Gente, parecia filme de terror. Eu falei, ai, que é isso? Mas é porque o meu peito estava machucado e ele mamou um pouquinho de sangue do meu peito. E aí eu já liguei pra minha amiga Susan, que é enfermeira, falei, socorro, a menina arrotou e voltou sangue. Ela falou, não, é o seu sangue, é normal, não vai fazer mal pra ele. Mas assim, você tem que cuidar de você, senão você não vai dar conta de amamentar mais, porque vai doer. E aí eu tentava dar só o peito que não tava machucado pra ele, porque também tem isso. Era mais fácil de um lado, porque eu sou destra, eu acho que de um lado era mais fácil do que o outro. E aí, o que aconteceu? Eu evitei dar desse peito até sarar, mas dizem que tem que criar um calinho. Então mesmo que tá um pouquinho machucado, tenta de novo, porque logo logo vai sarar, vai cicatrizar e você não vai sentir dor mais. Até sarar é uma dor tão grande que assim, você não sabe, tem até medo. E daí a gente comprou uma bombinha, só que eu comprei uma manual, que também foi muito boa, mas eu não conseguia tirar leite, eu só tirava um tanto ali pra aliviar e aí eu continuava amamentando. E aí esse tirar um pouquinho pra aliviar, na primeira vez, eu tentei dar pra ele no copinho. Eu sempre tentava no copinho do que na mamadeira, porque essa noia de a criança vai acostumar com um bico de borracha e vai esquecer o meu, era o que ficava na minha cabeça o tempo inteiro. Então já falaram do copinho no hospital, as enfermeiras davam um copinho, né, de vidro, já comprei o copinho de pinga. E já põe o leitinho e tal. Só que aí eu vi que ele não tava conseguindo engolir, ele chorava muito. Ele quer saber, batei ele do colo da minha mãe e falei, não, vamos pôr esse menino no peito. E na hora que ele pegou, eu dei aquela apertada assim, gente, parece que você vê estrelas assim nessa hora, dói. Pegou e aí eu aguentei. Quando tá na posição certa, não dói de jeito nenhum. Se tá doendo é porque tá errado. Aí a partir daí eu não tive mais nenhum problema, porque todo mundo viu que era meio difícil mesmo, e com o peito cheio é quase impossível, você não consegue fazer a peia certa. Mas aí depois passou, tipo em 2, 3 dias no máximo, eu já não tive problema nenhum mais com a amamentar. E eu consegui amamentar exclusivamente, você também, né? Sem chazinho, sem não sei o que. Ah, dá chazinho pra esse menino acalmar, não. Exclusivamente até 6 meses. Daí a gente começou a introdução alimentar, eu continuei amamentando, mas no 7º mês que a gente precisou fazer uma viagem grande, o Gabriel me deu muito trabalho, porque era só peito, e na hora que eu vi, meu peito nem leite tinha, e ele queria ficar sugando meu peito, e eu me senti muito cansada, e aí eu decidi, não, vamos passar pra mamadeira, porque eu tô esgotada. Na minha opinião, a amamentação tem que ser bom pros dois, porque o psicológico manda muito. Então, assim, tava estressante já, sabe? Tava, assim, emocionalmente cansativo, já que eu vim de um pós-parto meio estressante também, não tive muito como me recuperar, então até o 7º mês ele tava, né, acabando assim, às vezes com a nossa disposição para as coisas. Falei, ai, né, eu tentei dar meu melhor, e esse foi meu melhor. Até o 7º mês foi o melhor que eu pude dar, mas com certeza hoje olhando assim, cara, por que eu não aguentei mais um pouquinho, né? Às vezes amamentar até 1 ano de idade era meu ideal, mas eu não dei conta, né? Mas foi o melhor que eu pude dar para ele. E exclusivamente até os 6 meses ele mamou. Gente, esse menino virou uma bola. Se vocês virem uma foto dele aos 6 meses, 5 meses, fala, gente, não, ela já dava macarrão pra esse menino. Ele era bem gordinho. E foi o leite materno. Então não adianta falar assim, ele tá chorando porque o leite materno não sustenta. Dá um mingau pra esse menino. Gente, não é verdade. Tem 2 provas aqui de que o leite materno sustenta e engorda. É super saudável, sabe? Isso não é balela. E outra coisa, né? O leite materno tá pronto a qualquer hora. Antes da introdução alimentar é uma maravilha, né? Porque você sai assim com a bolsa do bebê só com fralda. O peito. Quando a gente começa a dar mamadeira, a gente tem que esterilizar. Então, assim, é muito trabalho. Se você pesquisar sobre, até quando eu preciso esterilizar as coisas do meu filho, eles vão dizer, até os 6 meses. Mas, poxa, até os 6 meses a gente não usava nada disso. A gente começou a esterilizar agora que eles mamam mamadeira. Eu ainda esterilizo tudo, não coloco nada, potinho, prato, colher, nada na máquina de lavar louça. Eu lavo tudo. A Jo é tipo assim, a mãe dos sonhos, né? Porque... Não, a mãe louca, né? A paranoica. E eu esterilizo toda vez que eu uso as coisas. Tem gente que fala que esteriliza uma vez por dia, assim, tipo... Usa, lava, usa de novo, esteriliza. Eu esterilizo toda vez que eu uso. As coisas de comer mesmo, que eu tenho mais essa paranoia.
Mas também é de cada um, né? É, Tem esse que tipo de respeitar. cuidado da alimentação eu acho que é importante ter sim, porque a gente cuida com o que eles estão comendo, a gente cuida, não é pra comer açúcar, não é pra comer não sei o que, a gente cuida da alimentação. A gente tem que cuidar com o que eles estão pondo pra dentro, então bactérias, essas coisas, é nossa responsabilidade, porque ter um filho doente em casa, gente, é muito chato, dá muito trabalho. Porque você fica sem paciência, vê seu filho sofrer, você também sofre junto. Então a gente tem que cuidar, isso é saúde também. Você tá dando o seu melhor, entendeu? Então é isso que a gente tem que valorizar. Se você conseguiu amamentar até 1 ano de idade, que bom, você tá dando o seu melhor. Se tá difícil, a gente tá te motivando, continua a amamentar, sabe? Vai fazer bem pra ele, vai fazer bem pra você também. Tem que dar parabéns, né? Eu conheço algumas pessoas que amamentaram até os 2 anos. Nossa, e assim, parabéns guerreira. mesmo. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua experiência ali. O que aconteceu comigo e com o Lucas foi super válido. Nós tivemos os nossos momentos, assim, de muita felicidade na amamentação também, em meio a todo esse caos. É muito gostoso. É muito. É um vínculo mãe e filho, assim, que não dá pra explicar. Não dá. Não desmerecendo quem não pôde amamentar ou quem não quis, porque é uma escolha também da pessoa, né? É um direito da criança ser amamentada, mas é uma escolha da mãe, É uma escolha da mãe, é um direito da mãe também. Eu acho que ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamentou no peito ou na mamadeira. Eu acho que você tá ali com a mamadeira, olhando nos olhos do teu filho, o amor é o mesmo, sabe? Mas que é bom amamentar. É bom, eu gostei. Assim, no começo, gente, não adianta falar pra vocês que é aquela coisa maravilhosa, aquele glamour que a gente vê nas propagandas, que a gente vê em filme, com a mãe toda linda, maquiada, maravilhosa, e a criança amamenta. Nossa, não é. Pegando assim. É super fácil, não é. No começo é difícil, tudo no começo é mais difícil. Verdade. Agora tá tranquilo, né? Agora sim. Depois, sei lá, da primeira semana, da segunda semana, você faz isso bem mais leve, assim, bem melhor. E o engraçado é que você fica ansiosa pra introdução alimentar, né? Fica. E aí depois que chega a introdução alimentar, você fala, ai meu Deus, por que ele não mama só, né? Era tão mais fácil. Sabe por que eu era louca com a introdução alimentar? Porque como era só eu amamentando e eu não tinha tanto leite assim a ponto de tirar e estocar, né? Era só o suficiente ali que eu tinha mesmo. Então era só eu. Aí eu ficava pensando assim, não, mas quando ele começar a comer, eu deixo ele em casa com meu marido ou com alguém que tiver e eu dou no pé, né? Vou passear. Então, eu acho que pra mim também foi um pouco mais leve por isso. Porque como eu tirava o leite, se eu precisasse fazer alguma coisa na rua, o meu marido ficava com ele e dava o leite pra ele, sabe? Então eu saí bastante vezes, eu tirava o leite antes e já deixava tudo assim programadinho, porque eu sabia exatamente quanto ele ia mamar em cada tem mamada. a validade também, né? E já deixava tudo assim. Ia falando, primeiro você vai dar esse, depois você vai dar esse. E então foi um pouco mais leve pra mim. Você usou um aplicativo no celular que marca quantas vezes a criança? Então, teve um dia que no meu aplicativo eu fui marcando cada mamada, o Gabriel mamou 15 vezes no mesmo dia. 15 vezes. Então você imagina assim, eu não fiz nada nesse dia, nada. Só. E aí, assim, é legal, sua criança tá mamando, mas a gente falando hoje, que a gente nem lembra direito, mas eu lembro que eu ficava assim, exausta, porque eu queria fazer outra coisa. Na hora que eu pensasse, agora ele vai dormir, vou ali tomar aquele banho de princesa. Aí ele quer mamar de novo. Sugam toda a sua energia. Dá fome, dá uma sede. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes de madrugada ele mamava e eu ia correndo pra cozinha depois que ele mamava comer alguma coisa, porque eu tinha muita fome. Amamentava com a garrafinha do lado, já bebendo água. Minha mãe já deixava umas coisas preparadas assim na cozinha, porque de madrugada eu tinha que ir lá também. Eu nunca tive fome de madrugada, mas com a amamentação eu também virei a draga. E a gente comia e emagrecia. Melhor parte, gente, a melhor parte. A gente emagrece um monte quando tá amamentando. Depois que para de amamentar tem que cuidar muito, porque não dá pra comer igual antes. Imagina panetone de madrugada. A gente vai deixar pra vocês linkado um vídeo aqui do pós-parto que a gente falou um pouquinho também sobre essa questão. E é um vídeo bem interessante, se vocês tiverem interesse é só clicar aí. E também na descrição do vídeo vai estar o link. Isso mesmo. E aqui embaixo vai aparecer o logo do canal para as bandas de cá. Para você se inscrever é só clicar e se inscrever no canal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Isso mesmo. Deixem aqui os seus comentários, sugestões aqui embaixo. Isso, e a gente tá no Facebook, tá no Instagram. É só seguir a gente, conversar com a gente vai gostar bastante de interagir com vocês. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!